capítulo 4 do Evangelho de João diz assim, verso 1: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Esse é um dos textos mais enigmáticos que nós temos no Evangelho. E como nós estamos tentando trabalhar esse tema, tempo de reconstruir, nós nos pomos diante desse texto, vendo como aconteceu um dos processos mais bonitos de restauração e de reconstrução na vida de alguém no Evangelho. O contexto desse texto é que Jesus estava se deslocando entre as duas principais regiões, onde ele praticamente viveu todo o seu ministério. Ele estava se deslocando da Judéia, provavelmente, e eu diria, certamente ele estava em Jerusalém, capital da Judéia, porque ele estava sempre nesses círculos, né? Judéia, Galiléia. Galiléia é onde ele se criou, onde ele nasce em Belém, mas ele cria-se. Sua mãe o cria em Nazaré, depois ele vai para Cafarnaum, às margens do mar, do grande mar, do mar da Galiléia, e lá ele passa boa parte da sua vida. Então Jesus está em trânsito aqui, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante nessa visão de Jesus é que ele mostra, mesmo encarnado, que a vida dele era uma vida de restaurar vidas. Estava sempre circulando, ele não parava. Foram 3 anos e meio de um intenso ministério de restauração. Na realidade, ele veio restaurar o que está quebrado, ele veio
reconstruir o que está caído, ele veio trazer vida onde há morte. E ele estava em trânsito, como eu falei. E ele vai a um lugar, e ele vai deliberadamente a esse lugar. Sob o ponto de vista do escritor, quando diz que ele estava em trânsito e parou em uma cidade chamada Sicar, obviamente aqui o ânimos do coração de Deus não está exposto. Mas aqui é muito claro. Ele para em Sicar, os discípulos vão até a cidade, ao centro da cidade, comprar comida, e ele fica ali propositalmente em um lugar em que ele iria se encontrar com uma mulher. Ele queria se encontrar com ela. E a Bíblia vai dizer que a hora era meio-dia, que significa a hora sexta, nos originais, porque a hora era contada durante a ação do sol, tá? Portanto, a última hora, seria a 12ª, né? Quando anoitecia. Então, a hora nona, aliás, a hora sexta era exatamente meio-dia para o judeu. Então você vê, não é uma hora muito boa para a gente estar andando no sol, não é uma hora muito boa para a gente estar ali naquela circunstância, mas essa hora fala algo muito importante, muito bacana sobre o texto. Aquela não era a hora normal em que as mulheres, elas iam pegar água. Geralmente elas iam muito cedo na cultura judaica, ou no final da tarde. Mas essa outra mulher que aparece no contexto, uma mulher quebrada por ela mesma, pela vida, por suas circunstâncias, por suas lutas, por suas dores, suas rejeições. Aqui há uma informação muito clara, ela havia tido já 5 maridos, e o que agora estava não era o seu marido. Jesus marcou com aquela pessoa. Ela não sabia do que iria acontecer, mas aquilo já estava na agenda de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, você está na agenda de Deus. Nós estamos na agenda de Deus. Nós não somos uma eventualidade. Nós estamos na agenda de Deus. Essa é uma confiança muito plena que eu tenho sobre o Evangelho. Que você não é um encaixe na agenda de Deus. Você está na agenda de Deus. Você não é um intruso na agenda de Deus. Quando Ele nos criou, Ele nos colocou na sua agenda. Estar aqui hoje é estar na agenda de Deus. E o que é que eu quero dizer com isso como primeiro ponto do texto de hoje, relacionado à ideia de que hoje é tempo de reconstrução? A primeira razão pela qual nós podemos dizer com clareza, com firmeza, com alegria, é que Deus nos procura. Mesmo quando nós não o procuramos. Ele vem até nós, mesmo quando nós não vamos até Ele, porque o dom da salvação, ele é monérgico, ele não é sinérgico, é uma ação volitiva, é uma volição do próprio Deus a nos procurar. Aí é o nosso encontro, a chegar onde nós estamos, e não importa onde estejamos. É nos buscar nos lugares mais inóspitos da vida. É nos encontrar ali, naquele cenário em que nós estamos vivendo. Jesus foi no cenário da vida daquela mulher. E sabe por que ela estava pegando água ao meio-dia? Não como as outras mulheres normalmente pegavam. É porque ela era uma mulher excluída socialmente. Certamente por suas vivências relacionais, um tanto quanto heterodoxas. Talvez porque ela fosse até considerada uma prostituta dentro da própria cidade onde ela vivia. Ela escolhe então um horário em que ninguém está pegando água, céu a pino. Gente, não sei se vocês conhecem a Galileia. Não sei se você já esteve na Galileia. Já estive na Galileia em tempo de verão, ali agosto, final de verão. É de um calor insuportável. Eu me acordei um dia, Samara disse, vamos correr.
Eu digo, eu quero é correr do calor, eu quero é ir para o chuveiro. Acordei 6 horas da manhã com ela para a gente andar lá na Galileia. E estava quente, abafado, daquele calor que lhe faz desejar pular dentro d'água. Agora imagina, meio-dia na Galileia, aquela mulher indo pegar água naquele lugar. Jesus para, certamente senta-se ali debaixo de uma árvore, e ele começa um processo dialogal com aquela mulher. Se por um lado, gente, a restauração tem em Deus as suas fontes, tem em Cristo o seu início, há um outro processo que esse texto clarifica para nós. O texto vai nos dizer aqui que quando o Senhor era-lhe necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta de meio-dia. Quando Jesus então está ali, tomando a iniciativa, aquela mulher se aproxima, e ele logo começa a conversar com ela. E ele diz: dê-me um pouco de água. Jesus percebeu que ela trouxe um cântaro. Jesus percebeu que ela tinha as ferramentas. E ela percebeu que Jesus não tinha as ferramentas de tirar a água. Então ele quem pede água para ela. Você pode me dar água? Imagine essa cena. O nosso Senhor dirigindo-se àquela mulher, já sabendo toda a sua vida. Porque Deus não só nos tem na sua agenda. Cada pensamento, cada experiência, cada vivência são conhecidas do Senhor. A sua vida é um livro aberto diante de Deus. Não há nada a ser escondido. Nós não conseguimos nos esconder. O salmista fala isso no Salmo 139. Para onde irei da tua presença? Se eu for no abismo, o Senhor está, nos altos céus o Senhor estará. Nós não nos escondemos do Senhor. Então, nesse processo de restauração que o texto relata, a primeira coisa que você tem que colocar no seu coração é que Deus te procura, e o Senhor te procura onde você está. A segunda coisa é que Ele sabe tudo ao seu respeito, Ele sabe tudo ao meu respeito. E aqui começa essa conversa. Jesus diz: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos, aqui o próprio escritor do Evangelho acrescenta, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: olha só, agora vem as barreiras também à restauração. Aqui vem as barreiras à reconstrução. Aquela mulher tinha um conjunto de circunstâncias pessoais que impediriam o simples diálogo com aquele homem. E ela é muito clara, essa mulher é uma pecadora, claramente dita aqui no texto, mas essa mulher é uma pecadora extremamente coerente consigo mesma. E ela vai dizer assim, ela vai responder: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E o evangelista acrescenta: os judeus não se dão bem com os samaritanos. Olha que coisa interessante. A mulher tinha um conjunto de circunstâncias, barreiras, escusas, para que aquela conversa não acontecesse. Aquilo causou nela espanto. Porque nós temos aqui, gente, pelo menos 3 coisas que impediriam na visão daquela mulher e que talvez impeçam na sua visão pessoal uma ação de Deus sobre a sua vida. E eu vou falar dessas 3 coisas, essas 3 circunstâncias, esses 3 obstáculos, essas 3 escusas para que aquele diálogo estivesse acontecendo. O primeiro deles, trata-se de uma conversa entre um homem e uma mulher em um lugar em que a própria reputação de Jesus estava em jogo.
Nós temos aqui uma questão de reputação em jogo. Jesus era um rabino. Jesus era um líder religioso. Isso para os judeus. Para nós ele é muito mais que isso. Jesus era um mestre da lei. Estar em um lugar como aquele, separado da cidade, sendo visto com a mulher, aquilo já era uma circunstância que poderia abalar a sua própria honra. Às vezes nós temos medo de abalar a nossa honra social por nos tornarmos vulneráveis diante das mãos de Deus. Isso às vezes é o orgulho que faz isso conosco, às vezes isso é o temor social, às vezes isso é o temor de sermos vistos como, de alguma maneira, vulneráveis dentro da nossa posição. Jesus ali, então, quebra essa primeira barreira, que é o simples fato dele ser um líder religioso, homem, conversando com uma mulher em um lugar onde muitas circunstâncias poderiam ser levantadas quanto a ele. A segunda circunstância, a primeira é de ordem religiosa, a segunda é de ordem étnica. Judeus e samaritanos era gato e rato, Tom e Jerry. Os judeus não se davam bem com os samaritanos e vice-versa. E essa briga entre judeus e samaritanos remonta a séculos antes de Jesus, quando o reino foi dividido. Depois da morte do rei Salomão, cria-se o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, passa a ser o centro de referência judaica, enquanto o reino do norte, que era Samaria, a sua capital, houve um processo de miscigenação étnica. Os judeus não costumavam se casarem com mulheres de outras etnias ou de outras culturas e vice-versa, as mulheres também não. Mas esse grupo de judeus que formou o Reino do Norte começou a ter casamentos interraciais. E aquilo para os judeus puristas tinha danificado ou quebrado a essência judaica daquele povo, que passou a ser chamado de samaritano pelos judeus. Então era como se fosse um reino misturado. E como um reino misturado, o que é que aconteceu? Eles não se conversavam muito bem. Então Jesus ele quebra uma barreira moral, aliás religiosa, ele quebra uma barreira étnica e ele quebra também uma barreira moral. Porque não se tratava apenas de uma mulher conversando com um homem em um lugar indevido, na visão cultural. Também não se tratava apenas de um judeu conversando com uma samaritana, mas se tratava do fato do próprio Deus estar conversando com uma mulher vista como socialmente reprovável. Vocês estão entendendo o meu raciocínio, gente? A primeira coisa que nós temos que entender na nossa vida, na restauração da nossa vida, dos nossos relacionamentos, é que Deus nos procura. Segundo, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Terceiro, Ele quebra qualquer barreira para te alcançar, para te tocar, para te vivificar, para te refazer, para te reconstruir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desiste de nós. Ele não desiste dos seus filhos e de suas filhas. Ele vai até nós. E aí no diálogo, Jesus pede água para aquela mulher. Você pode me dar um pouco d'água? E esse é o centro do primeiro diálogo. Ela vai dizer: como tu, sendo judeu, pedes a mim água, sendo eu samaritano? Mas ali havia outras barreiras implícitas. A barreira moral, porque ela sabia quem ela era, e ela sabia quem ele era, porque pelas vestes de Jesus, certamente, ou pelo sotaque de Jesus, ela logo reconheceu a sua etnia. E naquele momento se quebra
Jesus quebra todas aquelas barreiras, e quando pede água para ela, ela diz: como tu sendo judeu pede a mim, uma samaritana, água de beber? E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria água viva. E a mulher disse: mas o senhor não tem como tirar a água desse poço? O senhor não tem como tirar essa água, é muito fundo, como é que o senhor vai me dar essa água? A mulher constrói na sua ideia inicial, ela realiza na sua mente que o que está acontecendo ali é que a conversa se tratava de coisas naturais, da água do poço, essa água que a gente tem em casa, dessa água aqui que eu preciso tomar, que você precisa tomar. Nós podemos passar muitos dias sem comer, mas muito pouco tempo sem tomar água, sob pena de morte. Água como essencial para nós, compõe a grande parte do nosso corpo, compõe a grande parte da nossa terra, a maior parte dela. A água como algo essencial, que representa vida. Água que nos dá, que nos hidrata, que nos faz viver, mas Jesus vai dizer para aquela mulher, no verso 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor, gente. Eu acho interessante que as nossas restaurações, a restauração da nossa vida, da nossa integridade, não pode ser baseada em questões que, ainda que sejam importantes e essenciais, não são de fato supridoras, não são de fato condições de resolução absoluta da nossa vida. Essa água que eu bebo agora, ela me vivifica de maneira paliativa. Daqui a pouco eu vou precisar dela de novo. Precisamos beber dela. Mas o texto vai nos trazer algo que é muito importante para o seu processo de autocompreensão, para o seu processo de restauração. A presença de Deus em nós, ou a nossa relação espiritual com Deus, não pode ser baseada nesse tipo de relação que eu tenho com essa água. Porque essa me dá sede. Eu até chamaria essa água que dá sede, talvez como uma circunstância que alimente a nossa religiosidade. Tem muita gente que vem no domingo tomar uma aguinha. Eu vou ali tomar uma aguinha. Eu participo de tanta coisa. Sinto que sou dessedentado. Mas eu não tenho continuidade nesse meu processo de vida. Talvez seja porque você esteja bebendo a água da religião. A água da religião, ela pode até dar um senso de hidratação, um senso de saciedade, mas nós continuamos a ter sede. Nós voltamos a ter sede. Relacionamentos efêmeros baseados nessa água que nos cura temporariamente, eles não têm uma vida longa. Jesus está prometendo outra coisa para você e para mim. Ele está falando de uma água que Ele mesmo afirma que se tomarmos, nunca mais teremos sede. Ele está falando da sede por vida, da sede por significado, da sede por identidade, da sede por satisfação que todos nós temos. E buscamos em cargos, buscamos em roupas, buscamos em relacionamentos efêmeros, buscamos no sexo, buscamos no poder. Temos uma saciedade temporária.
Muitos buscam na droga essa saciedade. Estava conversando com um cara que passou muito tempo usando drogas. E ele disse: pastor, uma das grandes tolices que se fala para um drogado, para alguém que usa êxtase, ou para alguém que usa cocaína, é que aquilo não presta, que aquilo não é bom. Ele disse para mim: estão enganados, é muito bom. A sensação é muito boa. Um dependente químico só tem condição de ser libertado daquilo, já que aquilo lhe produz prazer, quando ele entende, acima de qualquer coisa, que existe algo melhor do que aquilo. E o melhor do que aquilo é o Espírito Santo de Deus habitando em sua vida. E o melhor do que aquilo é o senso de realização, é o senso de saciedade, que não é temporário, que não precisa de uma cheirada, que não precisa de uma fumada, para que a minha vida tenha sentido, alegria. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é que o mundo tem buscado soluções paliativas para suas necessidades pessoais, e Ele se põe como a solução última, definitiva e capaz de nos dar sentido, capaz de nos dar vida, capaz de nos dar alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a água da vida, que uma vez bebida, nós jamais teremos sede. Glórias ao nome dEle, glórias ao nome do Senhor. E aí a gente continua. Ele diz assim: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Tadinha, não entendeu nada. Tadinha, eu acho que ela pensou em algum produto novo que existia no mercado, chamado água da vida, que ela não ia mais precisar ir no poço. E eu fico pensando, a presença de Deus em nossa vida não inutiliza o nosso cotidiano. O cristão convertido, tomado pelo Espírito Santo, vai continuar tomando água. Dessa água vai continuar trabalhando, vai continuar tendo problema, vai continuar tendo dificuldades. A mulher achava que aquela solução de não ter mais sede estava baseada em um novo produto, uma água produzida talvez com a tecnologia da Galileia, que eu não iria mais precisar voltar para tomar. Não é isso que Deus está falando. E eu fico pensando, gente, que isso nos causa também muitos dilemas e muitos problemas na compreensão da vida. É achar que a nossa relação com Deus, ela simplesmente nos blinda da nossa humanidade, do nosso cotidiano. Continuamos trabalhando, continuamos pegando dinheiro, comprando coisas, continuamos lutando, vivendo, só que com agora uma nova realidade dentro de nós. O Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, e Ele vai chamar esse Espírito Santo de fonte de água que jorra para a vida, vai estar nos dando sentido de vida mesmo nos momentos mais hostis da nossa vida cotidiana. Vai tirar da nossa mente ideias, vai reformular a nossa visão de mundo, vai reformular a nossa visão de relacionamentos, mas nós continuamos sendo humanos. Essa desumanização da igreja e essa hiperespiritualização da vida cristã tem sido um veneno para a sociedade. Nós somos gente, sofremos como gente, somos humanos, continuamos sendo falhos. Isso muda a nossa percepção de mundo, isso muda a maneira como nós olhamos para as outras pessoas. Ontem na inauguração, eu disse para quem estava lá, está muito bacana o nosso novo espaço,
muito bacana mesmo. E lá no lugar, eu disse assim: gente, nós estamos talvez agora chegando nos bairros mais nobres da cidade. Mas quando eu olhei para aquele lugar, aqueles prédios nem existiam ainda. Eu olhei para aquele lugar há 15 anos. Foi o meu primeiro olhar. Quase nada existia do altiplano há 15 anos. Você pegar um mapa de 15 anos, eventualmente tornou-se um lugar nobre, nesses últimos 10 anos especialmente. E eu disse, esses prédios que nos cercam não são muito bonitos, são talvez os mais chiques de João Pessoa, mas é possível que haja muitos mendigos lá em cima. Mendigos espirituais, emocionais. Mas ao mesmo tempo eu voltei a afirmação para a igreja. Eu disse, quem disse que nós não somos mendigos também? A diferença da igreja não é realeza versus mendicância. A nossa diferença para o mundo e esse continuar sendo gente tem a ver com uma coisa muito básica. Nós somos mendigos, como quem está lá fora é mendigo. Ou seja, sob o ponto de vista essencial, nós somos carentes, nós somos pecadores, nós somos necessitados. Qual é a diferença? É que esse grupo de mendigos, ou esses que se espalham no mundo, encontraram um lugar para comer de graça pão quente. Essa é a diferença. Quando Jesus disse que nós sejamos testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra, é para dizer assim, olha, eu sou um mendigo, você é um mendigo, eu encontrei um lugar onde a gente pode comer pão juntos. Vamos lá, isso é ser testemunha de Jesus. O fato do Espírito Santo estar em nós e nos dar sentido de vida agora, ou seja, não há mais sede de significado, e talvez a sede por significado, por aprovação, seja o ponto de partida para grandes crises e traumas, é o senso de significado que a gente busca, que às vezes não foi dado pelos nossos pais, às vezes ficou faltando em razão de um abandono paternal, ou aquele senso de significado que muitos procuram, porque está perdido, um elo perdido, esse senso de importância, esse senso de ser amado. É essa água da vida que Jesus está dizendo que nós teremos. Vocês continuarão vindo aqui no poço pegar água normal, água do cotidiano, mas eu lhes dou sentido de vida. Eu sou o vosso pai, eu morri por vocês, vocês são importantes. Ainda que vocês busquem no horizonte da vida razões para se alegrar, e muitas vezes vocês sejam tomados por traumas, exatamente pela falta de terem sido supridos no seu senso de importância e de significância, eu quero dizer, eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso pai, eu estou convosco, eu vos escolhi, vocês são importantes para mim, louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês continuam sendo gente. Vocês continuam precisando vir comer pão todos os dias, na dimensão humana das vossas vidas. É possível que essa palavra esteja falando com algumas pessoas aqui, né? Pessoas que não conheceram seus pais, ou não conheceram o pai, ou não têm o nome do pai na identidade. Ou sempre foram perseguidas por traumas, por medos. Pessoas que são agressivas, que estão me ouvindo, que no fundo escondem lá no coração um profundo complexo de inferioridade. Mas essa palavra, como água da vida de Deus, vem para restaurar o seu coração e a sua identidade. Ora, o Criador do mundo, o Senhor do universo, parou no meio da sua caminhada entre a Galiléia e a Judéia, em uma terra inimiga, para conversar com alguém
com uma mulher que ele sabia ter uma profunda sede existencial. E ele sabe quais são as suas sedes, as minhas sedes. No verso 15, a mulher se animou, né? Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus foi bem curtinho, né? No que ele falou. Foi o que ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Uau! Eu já sabia de tudo, não sabia? Quando ela respondeu, não tenho marido, ele disse, eu sei. Você teve 5. Mas esse não é seu também. Esse sexto não é o seu marido. Aqui nós passamos por uma área muito escondida, às vezes, nas mensagens contemporâneas. Seria muito bom que eu acabasse no verso 14. Todo mundo ia feliz, sem nenhum senso de responsabilidade pessoal. Ah, que mensagem legal. Mas a narrativa não pode ser completa na sua vida. A narrativa de Deus, o projeto de Deus, até que o verso 16 não chegue no seu coração. O que é que aquela mulher falou, gente, em dizer eu não tenho marido? Que nome, que categoria teológica nós usaríamos para dizer que ela exercitou? Ela exercitou algo que começa com C. Confissão de pecado. A pós-modernidade é marcada por um verdadeiro horror com relação ao pecado. O discurso atual é extremamente contrário àquela ideia de que nós precisamos de autoavaliação. É mais fácil a vitimização pessoal do que tomarmos as rédeas da nossa vida e identificarmos quem nós somos. E reconhecermos quem nós somos. Quando a gente se põe como vítima, gente, a gente perde a oportunidade de alcançar exatamente o ápice do projeto de Deus em nossa vida. Jesus quer dizer uma coisa para ela. Eu vou traduzir o verso 15 e 16. Quando no 15 ela diz, me dê dessa água, que legal. E ele diz, vai chamar o seu marido. A água aqui não significa plenitude, sim ou não? Sim ou não? Está todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sem confissão de pecado nunca haverá plenitude. Se você não exerce a confissão de pecado, se você não é alguém que reconhece os seus erros, se você não é alguém que reconhece as suas falhas, suas práticas, seus malfeitos, você nunca vai alcançar a plenitude. É uma simples condição que Jesus deu para ela. Vai e chame seu marido. E no 17, ela confessa, eu não tenho marido. Essa frase significa a verdade de um coração quebrantado. Como seria o verso 17 na sua vida hoje? Para a mulher foi, eu não tenho marido. Esse com quem eu estou não é meu marido. Qual seria a sua frase para Jesus? Qual seria a sua frase? Eu não vou te ajudar. O Espírito Santo vai fazer o trabalho. Qual seria a tua frase?